Bem-vindos a mais uma aula de evolução, hoje com o tema, então, coevolução. Vamos lá, gente, é um tema bem interessante e vocês vão relembrar alguns conceitos que vocês já devem ter visto no ensino fundamental, no ensino médio, né? Como conceitos ecológicos que agora a gente vai explorar do ponto de vista evolutivo, ok? Então vamos lá, vamos conceituar então primeiro coevolução, tá? Então, coevolução é a evolução simultânea, né? Então, ao mesmo tempo, de adaptações. Adaptações, a gente já viu o que é adaptação, né? É o auge de uma característica adaptativa. Então, evolução simultânea de adaptações ao longo de várias gerações, ou seja, o tempo tem que ser importante nessa questão aí. Em duas ou mais, então pode ser mais de duas espécies, pode ser mais de duas populações, né? Pode ser mais de duas espécies, podem ser mais de duas linhagens, tá? Então as populações pode ser que esteja ocorrendo entre duas populações de duas espécies, mas não em toda a espécie. Pode ser que esteja ocorrendo nas duas espécies, em todas as suas populações, e pode ser que esteja ocorrendo nas linhagens também, tá? E essa evolução simultânea de adaptações, elas interagem, interferem tão intimamente que cada uma delas age como uma força seletiva sobre a outra, ok? Outro autor aqui, ó, o Futuyma, da biologia evolutiva, ele diz o seguinte: são mudanças genéticas recíprocas, novamente o termo, né, simultâneo, recíproco, de espécies interagentes, estão interagindo, devido à seleção natural imposta por cada uma sobre a outra. Então, a gente tem visto desde o início do curso que o ambiente exerce pressões seletivas, né? E os indivíduos mais adaptativos sobreviverão mais e melhor. E essas pressões seletivas que vêm do ambiente, né? É mais fácil a gente pensar nos fatores, por exemplo, abióticos, né? Como temperatura, umidade, oxigênio. Mas tem sempre que lembrar que existem os fatores bióticos, né? Então tem os fatores vindos das outras espécies, né? Então a coevolução são interações então, entre populações, espécies e linhagens, onde as pressões seletivas, as forças do ambiente que vão moldar aquela espécie, vêm de outra espécie ou de outras espécies, que por sua vez vão reagir, vão mudar e vão interferir com essas primeiras espécies. Okay? Então é uma interação recíproca, ao mesmo tempo simultânea, recíproca, entre duas ou mais espécies, entre duas ou mais populações e linhagens, ao longo do tempo, provocando mudanças em todas as espécies envolvidas, ou em todos, né, os grupos envolvidos. Então vamos lá, ó. Para haver coevolução, é necessário que a evolução de uma espécie, população, linhagem, né, interfira na evolução de outra, e que esta influencie também a evolução da primeira, né? Novamente. Então estamos repetindo aí, ó. Você tem um processo no qual duas populações, espécies, linhagens estão mudando, mas influenciadas uma pela outra. Então, nesse caso da coevolução, o mais importante é a pressão seletiva que vem da outra espécie, que por sua vez provoca alterações e essas alterações provocam reação na primeira espécie, né? Então, é disso que a gente está falando, tá? Então, é uma adaptação recíproca, ok, gente? Vai ocorrer nas duas espécies. Não da mesma forma, mas o efeito é recíproco. Então, vamos lá. Um dos modelos mais estudados e mais fáceis da gente visualizar a princípio o processo coevolutivo é o modelo presa-predador, né? Então, o modelo presa-predador ele é bem didático para a gente começar a falar de coevolução, tá? Então aqui, por exemplo, né, a zebra e o leão, né? Então no caso aí uma leoa, que na sociedade dos leões, as leoas elas executam a maior parte das caçadas, né? Então ao longo do tempo evolutivo, né, os leões tendem a abater suas presas, né? Uma delas é a zebra, ok? Então isso acontece todos os dias no ambiente natural lá da África, na savana africana, né? Então,
todos os dias os leões tentam abater suas presas. Mas eles conseguem abater todas as suas presas? Ou suas presas, né? No caso a zebra, todas elas conseguem fugir de seus predadores o tempo todo, né? Então, esse é um modelo de interação entre duas espécies, né? Interespecífico, no qual a presa vai desenvolver adaptações para não ser predada, não ser abatida todas as vezes, e o predador, no caso o leão, ele vai desenvolver adaptações para que muitas das suas caçadas, muitos dos seus abates tenham sucesso, né? Por exemplo, existem estudos aí que mostram que aproximadamente 30% das caçadas dos leões tem sucesso. Então vocês vejam que é uma parte pequena, né? Uma fração pequena. Então, em cada 10 caçadas que os leões executam, apenas 3 têm sucesso, né? Ou seja, muitas presas conseguem fugir de seus predadores, né? Então, em 30% das vezes, aqui no caso é um macho, né, participou do abate. Então, em muitas das vezes, em 30% das vezes, o predador tem sucesso, né? Porém, em 70% das vezes, as presas conseguem fugir de seus predadores, né? Ou seja, nem todo leão ao caçar vai conseguir ter sucesso, né? E nem toda presa ao fugir vai conseguir ter sucesso. Então, 70% das vezes ela consegue fugir, ok? Ou consegue perceber o predador antes dele se aproximar, né? Então, o que isso significa? Significa que ao longo do tempo evolutivo, uma espécie vai provocar adaptações na outra e essa outra vai reagir com novas adaptações para poder driblar, para poder se adaptar, é a palavra mais correta, né, para poder se adaptar a essas novas alterações que surgiram na presa e ele poder aumentar então sua eficiência predatória, né? Então isso é uma corrida armamentista, a gente poderia dizer que é uma corrida armamentista, né? Então, outros modelos de presa predador famosos que já foram estudados também, né? O guepardo e a gazela Thompson. Então, aqui também, mesma coisa, né? O mesmo padrão. Então, alguns abates têm sucesso e a maioria deles não tem sucesso, né? Outro estudo de caso também, o lince e a lebre, mesma coisa, né? Segue o mesmo padrão. Ok, gente? Aqui nós estamos vendo um gráfico que mostra não uma característica evolutiva, não um padrão evolutivo, mas um padrão ecológico. Só para vocês perceberem, então aqui ó, em tracejado, a variação populacional aqui, o tempo, né? Desde 1845 a 1935, e na ordenada o número de animais em milhares, né? Então, esse é um gráfico populacional, né, mais relativo à ecologia, que mostra o quão intimamente ligados estão essas duas espécies, ao ponto que as flutuações populacionais da lebre, né, lepus europeus, né, intracejado, então a variação populacional da lebre leva a uma variação parecida populacional do seu predador, o lince, né, o lynx. Ok? Então isso é só para demonstrar o quão intimamente está ligado uma espécie à outra e por isso que esses processos coevolutivos se desenvolvem, porque há uma interação muito íntima entre as duas espécies, né? Bom, outro modelo bem interessante que vocês vão gostar é o modelo planta herbívoro, ok? Aqui a gente tem um exemplo dos maracujás, né? As passifloras, que são os maracujás. Existem dezenas de espécies de maracujás silvestres, né? E algumas variedades são cultivadas, né? Do fruto do maracujá. E as borboletas do grupo do gênero Heliconius, né? Então são exemplos já bem conhecidos de modelo planta herbívoro, né? No qual as plantas desenvolvem através de mutações, né? Lembra da questão que a mutação promove diversidade genética, né? Então, as plantas desenvolvem compostos químicos que são prejudiciais aos insetos, na maioria das vezes são dos grupos dos alcaloides. Então, esses compostos químicos tornam
o tecido da planta um pouco desagradável, né, impalatável para as lagartas das borboletas. Aqui no caso, nós estamos nos referindo entre o herbívoro, né, a fase herbívora do inseto é a lagarta, né, gente? Então, tem lá, você já deve ter visto isso ou verão isso, né, na zoologia, você tem os insetos holometábulo, que eles têm as fases lá, o ovo, a larva, a lagarta, né, a pupa e o adulto. E no caso aqui, quem é o herbívoro é a fase da lagarta, né, da larva, né? Então aqui a gente está vendo o adulto, mas quem é o herbívoro é a lagarta. Então essa lagarta ela vai sentir então um gosto desagradável, vai fazer mal para ela, né, ao se alimentar da passiflora, né? E ao longo do tempo evolutivo, os insetos então desenvolvem mecanismos de desintoxicação para metabolizar aquela substância, né? E à medida que eles desenvolvem mutações que neutralizam esses compostos químicos das plantas, eles conseguem então um avanço, né, na questão da herbivoria e da diversificação em termos de utilização desse recurso, né? E aí, mais para frente, no tempo evolutivo, as plantas desenvolvem outros compostos um pouco levemente diferentes daquele anterior, que tornam então novamente tornam difícil, né, a herbivoria, né, do inseto, e esse é um processo contínuo, né? Modelo coevolutivo planta herbívoro, né, que a gente vai falar mais sobre isso, ok? Então, ó, coevolução, então, significa que duas linhagens, né, lembra, populações, espécies, linhagens independentes influenciam mutuamente, novamente, vamos frisar nisso, reciprocamente, mutuamente, né, as suas evoluções. Então, os processos de modificação evolutiva são influenciados uns pelos outros. Tá? As duas linhagens tendem a mudar conjuntamente e a especiar-se conjuntamente. Né? No caso aqui, gente, a gente mudou então de uma espécie de planta para uma espécie de inseto, ou uma espécie de predador para uma espécie de presa, para linhagens. Né? Então você pode ter várias espécies de plantas com várias espécies de insetos coevoluindo simultaneamente, como esse gráfico aqui do lado direito está mostrando, né? O grupo A aqui desse conjunto, que pode ser a planta, pode ser o inseto, vamos considerar que seja a planta, e o grupo B, a gente pode considerar que seja o inseto, né? Então, para cada modificação que você tem na planta, você vai ter uma modificação correspondente no herbívoro, né? Então, a gente vai estudar. Então, aqui, o gráfico do lado esquerdo, ele mostra que quando uma linhagem se modifica, aqui está o grau, o ângulo aqui está mostrando de modificação, também é um ângulo correspondente aqui na outra linhagem. Então, a mesma coisa, né? Uma característica muda aqui, a característica muda lá também, né? Ok? Então, aqui ó, um exemplo bem legal foi estudado, só para a gente dar introdução nessa parte da planta herbívoro, né? Ou planta inseto, não necessariamente o herbívoro, mas planta inseto, né? Então, esse processo coevolutivo ele pode ser originário de processos coadaptativos. Né? Então, coadaptações podem indicar coevolução, tá? Mas não são evidências definitivas. Por quê? A coevolução, para ela existir, você tem que ter um processo, uma história evolutiva, né? Tem que existir uma história evolutiva, ou mais propriamente dizendo, uma história coevolutiva entre as duas linhagens ao longo do tempo. Tá? E às vezes a coadaptação é momentânea. Então o processo coevolutivo ele pode começar com coadaptações e pode permanecer, pode continuar como uma coevolução, né? Mas não necessariamente. Então, lembrando, a coevolução é um processo a longo prazo, tá? E a coadaptação pode ser um processo inicial momentâneo que não necessariamente pode se transformar num processo coevolutivo, tá? Mas esse exemplo aqui é bem interessante, tá? A borboleta Glauco, sinônimo aqui do professor Glauco, né? Glaucopsky igdamus e a Formica fusca, tá? Olha que interessante o que acontece com essas duas espécies aqui.
A lagarta, ela tem um órgão que chama órgão Newcomer, que fica no final do abdômen dela, quase no final do abdômen dela. Vou voltar aqui para vocês verem, fica aqui, só para deixar mais claro para vocês. Aqui está a cabeça da lagarta, tá? Então aqui o corpo dela, e aqui nessa região aqui, ó, tá o órgão, tá, gente? Então voltando aqui, esse órgão ele secreta uma substância alimentícia para a formiga, tá? Então, o que acontece? As formigas acompanham as lagartas, não, durante a fase de borboleta não, né? Mas durante a fase de lagarta, as formigas acompanham as lagartas na vegetação e vão usufruir dessa secreção dessa glândula, tá? E por que as formigas fazem isso? Provavelmente, o processo deve ter relação com proteção das lagartas, tá? O que acontece? No ambiente natural, você tem parasitas, né, predadores, você tem todas essas relações, muitas das quais a gente está estudando hoje, né? Então, essas interações que vão surgir, que vocês viram, eu vou colocar isso agora já, mas vocês vão ver ao longo de toda a aula, né? Então, essas interações que geram processos coevolutivos é o que você vai estudar depois em ecologia, o que você está estudando em ecologia, o que você já viu em ecologia, que vocês vão dar nomes a esses processos de interação, como mutualismo, como predatismo, como comensalismo, né? Como mutualismo, né? Então, todos esses processos de interação que existem entre duas espécies, ou entre três ou mais espécies, que provocam mudanças simultâneas umas nas outras, né? São processos coevolutivos, né? Então, na natureza, no ambiente natural, as lagartas são objeto de parasitismo de vespas braconídeas, né? São essas vespinhas aqui, ó, vespas braconídeas. O que essas vespas fazem? Elas depositam seus ovos sobre o corpo das lagartas. Então, existem muitas vespas braconídeas, né, que são os parasitas, e existem muitas lagartas, as hospedeiras, sendo que a glauco... Como é que é mesmo o nome dela? A Glaucopsique lidamus é uma delas, né? Então, as vespas braconídeas depositam seus ovos sobre o corpo das lagartas e, ao eclodir do ovo, essas larvas das vespas, né, penetram o corpo da lagarta e vão se alimentar dos tecidos da lagarta viva, né? Então, é um parasita mesmo, né? Então, a larva da vespa se alimenta dos tecidos da lagarta e, logicamente, ao longo do tempo, né, essa larva da vespa vai se desenvolver e, ao mesmo tempo, a lagarta da borboleta vai começar a definhar, até que chega um ponto que a lagarta da borboleta morre e a larva da vespa vira uma pupa e da pupa, de dentro da pupa, sai um novo adulto de vespa, né? Então, o que acontece? Nessas lagartas que a gente está estudando aqui, nas glaucos, né? As formigas, ao se alimentar da secreção do órgão Newcomer, elas permanecem em volta, acompanhando a lagarta, e elas protegem as lagartas do ataque desses parasitas, né, dessas vespas, né? E o que acontece aqui para demonstrar isso, ó, um estudo de Pierce e Mead, de 1981, eles demonstraram isso. Eles pegaram um grupo de lagartas sem formigas e um grupo de lagartas com formigas, separaram um do outro e demonstraram aqui que no grupo de lagartas sem formigas, a porcentagem de parasitismo, ó, 42%, 48%, nem todas as lagartas foram parasitadas, mas 42, 48, quase metade das lagartas foram parasitadas. Ao passo que em lagartas
protegidas por suas formigas, a gente teve aqui uma porcentagem de parasitismo bem menor, né? Então, um número bem maior de lagartas não foram parasitadas quando você tem a presença das suas formigas no processo coevolutivo, né? Entre a Glaucops lignamus, né, e a formica, ok? Então, esse também é um caso, um estudo de caso bem interessante de coevolução. Esse aqui é um filme que eu ia mostrar, um outro, mas vamos passar esse aqui. Bom, quando há coevolução, então, duas espécies podem estar evoluindo de modo independente e em um determinado tempo ou um determinado momento pode ocorrer que as duas formas estejam mutuamente adaptadas. Então, pode acontecer que as duas espécies, independentemente, elas desenvolvam mecanismos adaptativos e esses mecanismos adaptativos pré-existentes podem contribuir para um futuro processo coevolutivo, ok? Então, para a gente demonstrar coevolução, deve-se não só mostrar que as duas formas estejam coadaptadas, ou seja, a adaptação de uma interfere com a outra e a adaptação da outra interfere com uma. A gente deve demonstrar não só no período presente, como que houve também seus ancestrais evoluíram juntos, exercendo forças seletivas um sobre o outro. Então é aquilo que eu já comentei. O processo coevolutivo ele é um processo de longo prazo, onde as duas espécies são influenciadas uma pela outra, né, ao longo do tempo evolutivo. Então não é um mecanismo temporário, não é um mecanismo momentâneo, é um mecanismo permanente, onde uma espécie influencia a outra. Bom, coevolução requer que cada uma das espécies em interação, ó, a palavra aqui é importante, interação, nós vamos frisar isso. Então, cada uma das espécies mude a sua genética adaptativa. O que é a mudança genética adaptativa? É a mudança, é o surgimento de mutações e a mudança nas frequências gênicas, né? Então, que mude sua frequência adaptativa em resposta a uma mudança genética na outra espécie, né? Então, coevolução é um caso especial de evolução em que o próprio ambiente da espécie está em evolução. Ah, como assim? Não entendi isso. O ambiente não é formado de todos os fatores bióticos e abióticos? Sim. Como os fatores abióticos podem mudar? Podem. Mas os fatores bióticos podem mudar também. E quando esses fatores bióticos mudam, é por causa da evolução. Então, o próprio ambiente está em mudança, está em evolução. Tá? E a palavra-chave para a coevolução é a interação. Precisa haver interação entre duas ou mais espécies, populações ou linhagens para que a coevolução, então, se desenvolva. Ok? Então, existem vários modelos que refletem coevolução, resultado de interações interespecíficas, né? Lembra lá então que eu já falei lá da ecologia, né? Você tem as interações intraespecíficas, que não vem ao caso aqui, mas você tem as interações interespecíficas, que para nós são importantes, que é o predatismo, lembra lá, modelo presa-predador, mutualismo, parasitismo, mimetismo, competição, né? Então, todos esses processos interespecíficos são fruto de processos coevolutivos. Ah, quer dizer que tudo aquilo que eu estudei em ecologia, daquelas interações lá, interações que são boas para as duas espécies, é boa só para uma espécie? Exatamente isso. Então, tudo isso é fruto, então, de processos coevolutivos. Tá? Olha aqui o caso da coral verdadeira e da coral falsa, né? No entanto, a interação deve ser de longo prazo, né? Já frisei várias vezes isso, alterando as características adaptativas de cada espécie devido à seleção natural imposta uma sobre novamente, tá, gente? Então, desculpe que eu estou sendo muito repetitivo, mas para ficar bem frisado, né? Bem claro que esse é um processo de longo prazo, né? Então, agora a gente consegue explicar melhor por que a falsa coral, essa aqui é a falsa, e essa aqui é a verdadeira, tá? Então, por que a falsa coral se parece com a coral verdadeira? Né? Então, é um processo coevolutivo, né? Onde uma espécie interfere na outra. Né? No caso aqui,
a coral verdadeira interfere mais na coral falsa do que o oposto, né? Então vamos lá. Tem um cachorro latindo aqui ao fundo, gente. Espero que não atrapalhe a aula. Bom, Eric e Raven, em 1964, né, eles fizeram o estudo mais influente sobre a coevolução, ok? E eles estudaram, no caso, a questão da relação entre insetos e plantas, tá? Então eles listaram plantas que servem de alimento para os principais táxons de borboleta. Então eles focaram mais nas borboletas e nos principais grupos de plantas que servem de alimento para as lagartas das borboletas, tá? E explicaram os padrões de dieta, principalmente em termos da bioquímica da planta, ok? Então, o que vai acontecer? Se vocês já acompanharam até aqui a aula, tá mais tranquilo da gente entender, então, ó. A evolução de novos inseticidas naturais, o que eu estou chamando de inseticida natural? Eu estou chamando de substâncias, de moléculas que a planta desenvolve através de mutação, principalmente chamados do grupo dos alcaloides, que vão provocar uma reação tóxica nos insetos herbívoros, né? Então, os insetos podem desenvolver mecanismos de desintoxicação, ou seja, eles metabolizam aquele alcaloide e permite que os insetos então utilizem esse recurso, né? Então, o que vai acontecer? Você tem um grupo bioquímico na planta, que pode ser aqui o alcaloide. Esse grupo bioquímico ele não precisa ser em espécies de plantas próximas filogeneticamente. Você pode ter diferentes grupos de plantas que podem, plantas de famílias diferentes, de ordens diferentes, mas que às vezes desenvolvem produtos químicos similares, né? Moléculas muito parecidas, porque se elas funcionam contra os insetos, né, possivelmente possam ser parecidas, tá? Essas moléculas tóxicas, elas promovem, então, alterações nos insetos, insetos resistentes, né? Esses insetos vão se alimentar, então, dessas plantas a partir do momento que eles conseguem metabolizar aquela substância química, e você vai ter, então, a diversificação de ambos os grupos. Então, tanto plantas quanto insetos vão se diversificar como fruto dessa coevolução, essa interação que vai existir entre os dois ao longo do tempo evolutivo, tá? Então isso aí vai gerar o que eu já comentei nessa aula anteriormente, uma corrida armamentista, no caso aqui bioquímica, né? Poderia ser uma corrida armamentista de velocidade, no caso de presa e predador, poderia ser uma corrida armamentista de tamanho, né? Então tem vários tipos de corridas armamentistas. No caso aqui a gente está falando da bioquímica, tá? Entre plantas e insetos. Isso aí vai favorecer novos mecanismos de ambos os lados e assim promove a diversificação tanto de insetos quanto das plantas, e a gente está falando mais especificamente das angiospermas, ok? Então, os dois autores, né, desse estudo, que é o mais influente sobre coevolução em termos de plantas e insetos, né, Ehrlich e Raven, 64, o que eles falaram? A fantástica diversificação dos insetos atuais desenvolveu-se, em grande parte, né, não somente, mas em grande parte, como resultado de um padrão de etapas coevolutivas. Lembra? Então, a planta desenvolve um mecanismo, o inseto se defende, a planta desenvolve outro, o inseto se defende. Né? Então, passo a passo, superpostas ao padrão de modificação anterior, né, da variação das angiospermas. Né? Então, como grande resultado dessas etapas, você tem a variação das angiospermas. Então, olha só, eu fiz um esqueminha aqui, uma ilustração. Vocês não vão rir não das minhas figurinhas, hein? Então, o que a gente tem aqui, né? Você tem uma angiosperma e o seu herbívoro, mesma coisa do lado de cá, angiosperma e seu herbívoro, né? O que aconteceu? Houve um processo mutacional aqui, onde essa planta desenvolveu uma substância tóxica, né? Uma substância inseticida, uma substância
bioquímica, um alcaloide que diminui a herbivoria, né? Então, primeira etapa, mutação na planta conferindo resistência. Tá? Então, uma seleção positiva, no caso, para a planta. Né? Então, nesse momento aqui da história evolutiva da planta, houve o desenvolvimento de uma substância inseticida, né? Que fez com que a herbivoria diminuísse. Está vendo que a lagarta que já não consegue se alimentar dessa planta, né? Aí, o que vai acontecer? A partir desse evento, a linhagem resistente da planta se modifica rapidamente. Então, a partir desse evento de mutação aqui, onde você tem uma substância que agora é efetiva contra o seu herbívoro, você tem a diversificação dessa linhagem de plantas. Ao passo que a outra não, porque a outra continua sendo utilizada pela lagarta como alimento. Né? Então, a etapa 1, desenvolvimento da substância inseticida. A etapa 2, a planta se diversifica. Na etapa 3, a gente tem um processo correspondente agora na linhagem do inseto, que nós vamos chamar de desintoxicação, mas nada mais é do que o metabolismo do inseto se adaptou para neutralizar aquela substância nova criada pela planta. Né? Então agora você tem um inseto diferente do inseto ancestral, você tem um novo inseto que agora esse novo inseto do ponto de vista dessa adaptação, né? Então se tem a espécie se adaptou agora com o processo de desintoxicação e agora ele vai ter acesso às plantas, não só ele vai ter um novo tipo de alimento, como ele vai ter acesso a diferentes espécies da planta agora que produziram aquela substância inseticida original. Então vocês percebam que anteriormente eu tinha uma espécie. Isso que é interessante a gente frisar. Anteriormente eu tinha uma espécie aqui. Agora eu tenho uma linhagem dividida em 4 novas espécies. Então, a partir do momento que o inseto se adaptou e desenvolveu o processo de desintoxicação, ele vai ter acesso agora a 4 tipos novos de plantas para se alimentar. Então veja como isso vai provocar diversificação. Né? Então, na terceira etapa, a mutação do inseto permite alimentar-se das linhagens hospedeiras previamente resistentes. Então, isso vai provocar diversificação também no herbívoro. Né? Ok? Então, é assim que funciona esse processo entre o inseto e as plantas. Tá? Então, a gente chama de escape ou radiação coevolutiva. Escape porque o inseto está toda hora escapando daquela substância alcaloide, né, daquele inseticida, né, através de adaptações provocadas também por mutação, adaptações que vão poder neutralizar aquele inseticida. Okay? Então, como resultado, ocorrem rápidos processos de diversificação, rápidos episódios de diversificação. Né? Nesse caso, observa-se coevolução, mas não coespeciação. Então, por que é coevolução? Porque uma modificação na planta desenvolveu uma modificação no herbívoro. Porém, existe aqui linhagens de plantas que ainda não desenvolveram mecanismos de defesa. Então, por isso que não é um processo de coespeciação, porque a gente não tem do lado de cá um processo similar. Né? Então, ainda não é coespeciação, mas é um processo coevolutivo, sim. Tá? Bom, outras interações, coevolução inseto-planta, né? Por exemplo, polinização, né? A seleção natural favoreceu as relações com polinizadores especializados. Né? Então, o processo de polinização inseto-planta ele é um processo coevolutivo. Né? Isso cria, então, uma dependência de insetos para a polinização. Né? Então, você tem plantas que evoluem modificações para que o acesso ao prêmio do inseto
se torne cada vez mais específica, ou seja, só aquele tipo de inseto com aquele tipo de adaptação consegue ter acesso ao néctar, por exemplo, ao prêmio dos nectários da planta, e em contrapartida os insetos vão se modificar para cada vez mais eles ficarem com modificações anatômicas que vão deixar exclusividade para eles, né? Isso aí, no tempo evolutivo, vai criar processos como ocorreu com a orquídea agraecon, né? E com a mariposa xanthophan, né? Que é esse caso aqui da capa do nosso livro, né? A capa do nosso livro, ela tem essa foto, né? Onde a gente tem a orquídea que tem um nectário tão profundo que apenas essa mariposa, xanthophan, apenas essa mariposa com a sua probóscide enorme, então isso aqui é a probóscide da mariposa. Então apenas essa espécie, esse processo coevolutivo aqui é da ilha de, se não me engano, é do Sudeste Asiático, se não me engano, na ilha de Bornéu, tá? Sei que tenho certeza que é Sudeste Asiático, não lembro exatamente a ilha. Acho que é Bornéu. Mas as mariposas são lepidópteros noturnos, né? Então a flor da orquídea, tá vendo que a flor da orquídea é branca, porque à noite não precisa ter colorido, então a mariposa vai ser atraída pelos feromônios, pelos odores da orquídea, e apenas essa mariposa, com sua probóscide longa, consegue alcançar o nectário da flor da orquídea, que por sua vez vai ser polinizada apenas e unicamente por essa espécie de mariposa. Tá? O que vai acontecer é o seguinte, então esse processo coevolutivo entre o polinizador e a planta, ele se torna tão específico que apenas um polinizador tem acesso. Né? Porém, ele também torna o inseto prisioneiro da planta e a planta prisioneira de seu polinizador. Ok? Então, olha só. A seleção natural, então, vai favorecer relações especializadas. Né? Vai criar polinizadores especializados e vai haver uma tendência ao aumento da diversidade de plantas e insetos. Por que vai favorecer o aumento da diversidade? Porque você vai ter planta e seu polinizador, planta e seu polinizador, planta e seu polinizador, né? Ao invés de você ter uma planta com diversos polinizadores. Então, isso aí promove a diversidade biológica. Né? Vantagens. Para a planta, menos pólen é desperdiçado, maior eficiência na reprodução, evidente. Se o inseto é especializado, então aumenta a chance da transferência do pólen. Para os insetos, o uso eficiente de suas adaptações nutricionais especializadas, ou seja, somente ele vai ter acesso àquele nectário lá, tá? Porém, lembra que na natureza nem tudo é vantagem, existem as desvantagens, né? Uma espécie fica, entre aspas, prisioneira da outra, porque eles são tão especializados que se por um evento ambiental o inseto, por exemplo, entrar em extinção, né, a planta talvez não tenha tempo de desenvolver características para um novo polinizador. Né? Então, nem tudo é só vantagem. Bom, então olha só, esse mecanismo de interação entre insetos e angiospermas, né, tanto do ponto de vista da herbivoria, mas agora nós estamos focando mais a questão da polinização, né, então a coevolução entre insetos e angiospermas nas questões de polinização, né, os dois taxons, quem os taxons que eu estou chamando? Os insetos e as angiospermas, se diversificaram na mesma época. Né? Existem indícios, tá, gente? Então, as plantas com flor evoluíram, apareceram, se diversificaram no Cretáceo, ou seja, 200 milhões de anos atrás. Os insetos já estavam se diversificando há mais tempo, tá? E a sua diversificação se intensificou? Bom, estudos de Labandeira e Sepkoski, de 93, né, eles contaram o número de famílias. Né? Então, o número de famílias de plantas, né, eram 100 famílias de angiospermas no Triássico, 300 no Cretáceo inferior, 400 no Terciário inferior, 700 no Terciário superior.
Tá? Então, o número de famílias de plantas crescem de forma logarítmica sem aceleração. Então, provavelmente esses eventos, a diversificação dos insetos e das angiospermas, provavelmente essas interações de coevolução estão interligadas e um grupo levou à diversificação do outro grupo. Outro estudo aqui, ó, Grimaldi, de 1999, diversificação dentro das famílias, né? Formas de polinização se desenvolveram independentemente em numerosos grupos de insetos, né? O documento fóssil também, ó, insetos polinizadores parecem ter se diversificado ao mesmo tempo que as angiospermas. Então existem evidências fósseis também, né? Mas ainda não foi testado isso quantitativamente, tá? Mas tudo leva a crer, é um indício muito forte que um processo coevolutivo entre insetos e plantas e angiospermas provocou a diversificação, intensificou a diversificação dos dois, tá? Talvez não seja o único motivo, mas provavelmente é um motivo muito importante, tá? Outro estudo aqui, ó, Dodge 99, tá? Então eles encontraram mais diversidade de espécies nas plantas com linhagens com polinização biótica, né? Então eles estudaram, eles perceberam que as linhagens de plantas com polinização biótica eram mais diversificadas do que as linhagens de planta com polinização abiótica, tá, gente? Então isso é outro indício também. Bom, então olha só, voltando aquelas nossas figurinhas, então, ó, dois táxons podem apresentar filogenias em imagem especular. Então, aquele processo de coevolução com coespeciação, ele pode gerar, algumas vezes, ele pode gerar uma imagem especular. O que é a imagem especular? A imagem de espelho, né? Mas a coevolução é apenas uma das explicações para o padrão. Então, a coevolução ajuda a explicar, mas talvez não seja a única, né? Então, toda vez que a gente tem um processo de coevolução, ele pode estar contribuindo para uma imagem especular de evolução nas duas linhagens, tá? Tanto dos insetos, que eu falei. Então, você tinha 4 novas espécies de plantas e originou 4 novas espécies de insetos herbívoros, né? Então pode acontecer dessas imagens especulares, tá? A filogenia especular, que é disso que a gente está falando agora, ocorre se os dois táxons têm o mesmo padrão de ramificação, tá? Então se você olhar aqui, ó, esse padrão aqui é igual a esse e esse padrão aqui é igual a esse. Então quando os padrões são muito parecidos, a gente então fala em cofilogenias, ok? Então os processos de coevolução, eles podem gerar evolução especular, e aí a gente vai dar um nome, então, quando são linhagens, a gente vai dar um nome de cofilogenias. Que pode acontecer nesse exemplo aqui, pode acontecer não, né? Foi estudado nesse exemplo aqui entre as clepidáceas, as clepiadáceas, as clépias e os besouros tetraópis, né? Então você olha a filogenia dos besouros, aqui, e você olha a filogenia das clépias, das plantas. Então, muito provavelmente isso é um processo coevolutivo especular que a gente chama de cofilogenias, tá? Então você tem um inseto que é especialista na herbivoria dessa planta, você tem outro inseto que é especialista na herbivoria dessa planta e por aí vai, tá? Olha aqui também, ó, muito parecido, tá? Então, provavelmente não é especular em todos os aspectos, né? Aqui algumas diferenças, aqui algumas diferenças, mas ele é muito parecido em termos de desenvolvimento da linhagem, né, de forma especular, como se você colocasse um espelho no meio, olhando de um lado você vê a mesma coisa do outro. Bom, vamos olhar agora uma coisa bem interessante, que são outros tipos de processos coevolutivos, né? Que podem ser mutualistas, podem ser antagônicos, podem ser miméticos, né?
Então, aqui a gente está vendo um exemplo da borboleta coruja, Caligo eurilocus brasiliensis, né? Então, a borboleta mimetiza um predador, né? Ela mimetiza um grande predador para que os seus próprios predadores fiquem em dúvida se trata da coruja ou se trata da borboleta, né? Então, esse é um processo coevolutivo, né? No caso aqui mimético, né? Onde modificações na coruja vão provocar modificações na borboleta. Tá? Só que no caso aqui a vantagem maior é da borboleta. Né? Outro processo coevolutivo, mimetismo planta-animal. Existe isso? Não existe. Ó. Por exemplo, aqui ó, as flores da orquídea não só se parecem com as moscas, então o que a gente está vendo aqui na foto do lado direito são as flores da orquídea, não são insetos. Né? Então as flores não só se parecem com as moscas, como também produzem essência que imita os feromônios da fêmea do inseto. Então, como a orquídea produz substâncias químicas que vão atrair, vão simular o feromônio da mosca, o macho da mosca vai ser atraído pela flor da orquídea, ele vai tentar copular com a flor, achando que é uma fêmea da sua espécie, e vai se impregnar de pólen e quando ele for na outra flor, ele vai transferir. Né? Então, moscas machos tentam acasalar com as flores e as polinizam antes de perceberem o engano. Então, os insetos são enganados nesse mimetismo. Ele que não é um mimetismo apenas morfológico, né? É um mimetismo bioquímico também. E a orquídea chama Ophrys insectívora. E para a gente caminhar já para o nosso final da nossa aula, vamos estudar esses casos muito interessantes de processos coevolutivos de mimetismo batesiano e milleriano, ok? Então, o que é o mimetismo? Mimetismo é quando uma espécie se parece com outra espécie, e aí tem que haver vantagens em uma espécie imitar o outro, né? Então, vamos chamar a borboleta monarca de modelo, é o modelo a ser imitado, da Naus, que é a borboleta monarca, e vamos chamar o vice-rei, que é o mímico. Então, nós temos o mímico que vai imitar o modelo, tá? O vice-rei é a limenites, né? Então, o que acontece? Esse processo ele é gerado porque a Danaus, né, o modelo, ele é uma espécie que ela é impalatável, ela tem produtos químicos, ou seja, lembra lá que a gente já estudou no início que insetos podem desenvolver processos de desintoxicação. Então, Danaus desenvolveu processos de desintoxicação, no qual eles têm acesso a plantas tóxicas para se alimentar, mas essas toxinas não fazem mal ao modelo, tá? E esse modelo, então, ele tem substâncias tóxicas que tornam a borboleta, tornam o adulto, então, desagradável para os predadores, para as aves, né? Então, qual é a vantagem? O vice-rei, o mímico, mimetiza o modelo para ficar parecido, para que seus predadores, suas aves predadoras, confundam, então, se ela é da Naus ou não, né? Se ela é o modelo ou é o imitador, tá? Esse processo ele só ocorre porque as duas espécies vivem na mesma região e elas são competidoras, então elas estão competindo. Então, esse processo a gente vai chamar de coevolução antagônica positiva negativa. Ela é densidade dependente negativa. Por que acontece isso? Porque as duas espécies são competidoras, elas vão competir pelo alimento na mesma área, porém, a quantidade de mímicos, a quantidade de vice-reis que eu tenho na área tem que ser menor, por isso que é positivo e negativo, tem que ter menos mímicos, não, ao contrário, né, gente? Tem que ter menos mímicos do que modelos. Por quê? Para reforçar a experiência negativa que o pássaro terá ao tentar se alimentar, então, do modelo. Então, toda vez que o pássaro tenta se alimentar do modelo, ele tem uma experiência negativa. E quando ele tem dúvidas se é
o mímico ou ao modelo, ele vai evitar os dois, então tem que ter uma quantidade sempre menor no ambiente do mímico em relação ao modelo. Então isso a gente vai chamar de coevolução antagônica. Antagônica porque só uma espécie é beneficiada em relação à densidade negativa, porque eu tenho que ter menos quantidade do mímico em relação ao modelo. Ok? Então isso aí é o mimetismo batesiano. Tá? Aqui, mesma coisa, então vocês vão, a partir do momento que a gente desenvolveu esse raciocínio, vocês vão entender a mesma coisa que o mimetismo batesiano, densidade dependente negativa, em relação ao modelo Vespa e ao imitador, ao mímico mosca das flores. Por quê? Os dois têm uma coevolução antagônica, eles competem também pelos mesmos recursos, mas a mosca vai tentar se aproveitar da agressividade da vespa em relação aos seus predadores. Então, mesma coisa, tem que ter menos mímicos e mais modelos. Mesma coisa. Então, aqui mesma coisa, a abelha e a mosca, é o mesmo mecanismo, densidade dependente negativa. Tá? Agora, o outro tipo de mimetismo, agora não é o batesiano, agora é o milleriano. Então, no mimetismo milleriano, estudado por Miller, você tem a coevolução mutualística positiva. Então, os dois se beneficiam. Não é só um que se beneficia, os dois se beneficiam porque ambos são insetos que desenvolveram mecanismos de desintoxicação. Então, ambos possuem substâncias tóxicas em seu corpo, ambos provocam reações desagradáveis em seus predadores. Então, nesse caso, a coevolução faz com que, quanto mais parecido uma espécie for da outra, aqui Heliconius erato e Heliconius meupomene, então quanto mais parecido for um inseto com o outro, vai reforçar o efeito que eles terão sobre seus predadores. Então, quando você tem muitos desses insetos parecidos uns com os outros na mesma área, você está reforçando com que aquela experiência desagradável do predador então vai ser reforçada, ou seja, o pássaro vai ter um reforço no sentido que ele vai enxergar muitas dessas borboletas. São várias espécies que podem estar ali num complexo mutualístico, pode ser um complexo. Isso aí, então, é densidade dependente positiva. Tá? Positivo que no sentido, quanto mais tiver de todas as espécies, melhor para o reforço da experiência desagradável do predador. Okay? Então, o batesiano é densidade dependente negativa e o milleriano é densidade dependente positiva. No batesiano, apenas uma das espécies ela é tóxica ou é agressiva, No milleriano, todas as espécies são tóxicas ou são agressivas. Aqui, novamente, o mesmo processo, só que aqui em outros helicônios, em outras borboletas, tá? Mas o mesmo processo. Mimetismo, coevolução, mimetismo milleriano, densidade dependente positiva, tá? E aqui um complexo, Já que falei para vocês, às vezes não são só duas espécies, podem ser várias espécies. Então aqui a gente tem um complexo: Helicônios, Neruda, Laparus e Euneides. Então são várias espécies num processo coevolutivo de densidade positiva, densidade dependente positiva, milleriano, onde quanto mais parecidas forem essas espécies, ou seja, se elas formarem um único padrão, uma espécie está reforçando o conjunto todo com relação a que o predador evite essas borboletas. Então, estão todas tóxicas e quanto mais parecidas forem umas com as outras, mais você vai estar reforçando a experiência negativa que o predador teria ao tentar se alimentar de qualquer uma delas, Ok? Por último aqui, gente, vamos encerrar com uma outra interação que a gente estuda na ecologia, só para fechar a aula aqui, que a gente estuda como protocooperação, que são aquelas interações temporárias. No caso aqui a gente tem um mamífero, eu achei isso aqui bem interessante, quis colocar para vocês. É um mamífero, um insetívoro, a gente vai ver isso em zoologia depois, a tupaia, não existe essa espécie não existe no Brasil.
essa interação, essa protocooperação também é do Sudeste Asiático. Aqui a planta carnívora chama do gênero Nepenthes, tá? É bem comum de você encontrar nas floriculturas esse gênero Nepenthes. É uma planta carnívora que ela dá uma flor em forma de vaso, né? Tem a forma de vaso e tem uma tampa aqui, como se fosse uma tampa também. Essa tampa é para que o vaso não encha d'água, então ele tem uma certa quantidade de água, mas ele não vai encher de água. E o inseto é atraído por aromas produzidos pela flor, e o inseto, ao se aproximar aqui da borda do vaso, ele escorrega lá para dentro e o corpo dele então vai ser utilizado como fonte de nutrientes. Isso ocorre principalmente em solos pobres em nitrogênio, né? Então, a maioria das plantas carnívoras evoluem em solos pobres em nitrogênio, onde os insetos serão a complementação nutricional dela em termos de nitrogênio, né? Mas aqui a gente tem um fator bem interessante, né? Então o que acontece? A planta, além de produzir substâncias odoríficas para atrair os insetos, ela também, no caso aqui dessa espécie, ela vai produzir néctar, né? Na tampa, não está dando para a gente ver aqui, mas essa área aqui, ela produz néctar. Então, tanto o inseto pode ser atraído aqui para se alimentar de néctar e acaba caindo no vaso, como o mamífero, o tupaia, é atraído pelo néctar. E aqui no caso, a planta não vai se alimentar do corpo, né, do mamífero, porque ele é muito grande, é muito ágil. Mas, ao se alimentar do néctar presente aqui nessa estrutura da flor, da planta, o mamífero vai defecar dentro do vaso, né? Então, literalmente, como se fosse um banheirinho, né? Um vaso, onde o inseto, ao se alimentar, vai defecar. E a planta vai utilizar, então, além dos insetos que eventualmente caiam ali no vaso, ela vai utilizar os excrementos, né? As fezes do mamífero, como fonte de nutrientes, tá? É bem interessante isso. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tirem dúvidas no texto do Ridley, né, no capítulo 20, se não me engano. Tirem dúvidas no capítulo do livro, mandem e-mails se for o caso. Frequentem os encontros online, tá? E a gente está chegando já mais no final do nosso curso. Espero que vocês estejam aproveitando e até a próxima aula.